só, eu comecei a plenária falando que a gente teria... A CIA trouxe um spoiler. Como é que eu comecei falando isso daqui? Eu comecei falando das mudanças na forma como eu e você passamos a fazer buscas. E a gente trouxe um olhar de contexto. A gente trouxe um olhar de tendência e comportamento baseado na forma como a gente tem utilizado a ferramenta. E aí eu quero que pode colocar minha voz para sair lá fora, tá? Eu quero convidar as pessoas que estão lá fora, porque está todo mundo olhando e dizendo de que maneira eu me organizo para o que vem por aí. Bom, o Google está numa semana de intensa troca interna, uma convenção deles. Nós tivemos a sorte, talvez para ela nem tanto, mas ela é a segunda mulher que nos últimos anos a gente recebe que traz convidado especial. A gente já teve um convidado especial, quem é antigo lembra, e eu comecei contando para ela dessa convidada especial. Então, hoje a gente tem o privilégio de receber aqui a Ana Machado, da área de varejo do Google, e o convidado especial chama Antônio. Palmas para ele, pessoal. Que ajuda ela. Ô, Ana, você pode falar sentada, você pode falar em pé. Não, tranquilo. Muito obrigada. Obrigada a você, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Boa tarde. Já fomos apresentados, né? Eu sou a Ana, esse aqui é o Antônio. Eu sou do time do Google. É um super prazer e uma responsabilidade enorme representar o nosso time aqui. Eu estou no Google há 10 anos e nos últimos 4 anos eu trabalho na indústria de beleza e moda. Então, hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre como essa era de busca inteligente está redefinindo o papel das marcas, muito com o olhar da nossa indústria, que é o que eu estudo muito e troco muito com os nossos clientes nos últimos 4 anos, que são essas indústrias de beleza e moda. Tá? Queria começar o nosso papo pedindo para o pessoal da House para passar um vídeo para vocês, e já explico o porquê. Vamos lá. Artificial intelligence would be the ultimate version of Google. So if we had the ultimate search engine, it would understand everything on the web. It would understand, exactly what you wanted, and it would give you the right thing. And that's obviously artificial intelligence. It would be able to answer any question, basically, because almost everything is on the web, right? And so we're nowhere near doing that now. However, we can get incrementally closer to that, and that's basically what we work on. Esse é o Larry Page. Vocês podem ter visto que tem uma cara meio vintage esse vídeo, porque ele foi filmado há 20 anos atrás. Em 2006, ele trouxe ele falou desse depoimento da visão do Google de o que seria esse mecanismo de busca ideal. Ele fala que esse mecanismo de busca ideal ele ia entender exatamente o que cada um quer e entregaria exatamente o que você precisa. E que a gente não estava lá, mas que a gente estava trabalhando para isso. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque hoje, quando a gente fala de AI, a gente fica com uma visão muito de que é uma coisa recente, né? Começou aí nos últimos anos. Mas quando o Google foi lançado, em 98, a gente já usava o machine learning para organizar a informação do mundo online. E isso só foi evoluindo ao longo dos últimos anos. Nos últimos 10 anos, mais ou menos, teve um marco muito grande quando o Google se posicionou como uma empresa AI first, ou seja, uma empresa que coloca o AI na base de tudo que vai fazer, né? E, nesse momento, os nossos pesquisadores, inclusive, lançaram para o mercado uma das coisas que é utilizada amplamente pelos modelos de AI hoje, que é uma tecnologia chamada Transformer, que foi o que possibilitou a gente a conseguir entender
sair do olhar que a máquina entendia palavras soltas para um olhar onde a máquina consegue interpretar contextos, frases, conversas. E isso mudou completamente a experiência de AI que a gente tem hoje, e ela se aproxima cada vez mais, e eu vou mostrar para vocês como, desse mecanismo de busca ideal que entende exatamente o que você quer e oferece exatamente o que você precisa. De forma prática, tem 2 pontos principais que mudam em termos de comportamento de consumidor e o que o Google oferece em termos de produto. O primeiro a gente tem novas formas de buscar. Até alguns anos atrás, a gente buscava ali por palavras-chave, né, buscas muito simples, e agora a gente tem buscas cada vez mais complexas, contextuais, com cara de conversa, e de diversas formas. Antes você escrevia, né, o que você queria saber. Agora você pode buscar por voz, por imagem. Tem diversas formas, né, de você expressar o que você precisa ali dentro da busca. E a segunda ponte que anda junto é o resultado que o Google traz. Que, a partir do momento que eu faço uma busca mais detalhada, eu espero uma resposta tão detalhada quanto a busca que eu dei. Então, muda muito a forma como a gente oferece as respostas para o nosso consumidor. E aí é muito interessante da gente ver como isso começa a mudar o comportamento de busca e o comportamento de jornada de compra mesmo do nosso consumidor. Então, aqui, a gente tem uma análise que mostra qual é a variação em termos de crescimento e decréscimo das buscas que acontecem no Google nos últimos 3 anos. E olha que interessante, 2 comportamentos muito relevantes que acontecem com essa mudança de tecnologia. O primeiro é o de hiperpersonalização. A partir do momento que eu deixo de procurar, sei lá, com o melhor tênis de corrida, e eu passo a procurar o melhor tênis de corrida que seja leve, para uma pisada pronada, eu quero cores que sejam neutras, e eu preciso de um produto que custe até R$500. A minha expectativa, quando eu faço essa pergunta, é que ele considere tudo isso para dar a resposta que eu vou ver. Então, a gente está falando dessa era de hiperpersonalização. E a segunda coisa é confiança, porque até algum tempo atrás a gente entrava no Google para encontrar aonde eu posso comprar o produto. Então, você encontrava lá vários links, várias lojas, e aí eu fazia uma compra dentro dessa loja, o que a gente chamava de uma pesquisa navegacional. Agora, pensa na quantidade de opção, de marca, de possibilidade de produto, de serviço que eu tenho para resolver os meus problemas. É muito. Então, agora o que eu preciso é de confiança. Eu preciso saber se aquela marca que está me oferecendo um produto, se aquela marca que está aparecendo ali como opção, se eu posso confiar nela. Então, eu quero ver review, eu quero saber se como aquela marca está sendo falada no Reclame Aqui. E é dessa forma que a gente passa dessa mudança de buscas por navegabilidade, por buscas por checagem de confiança. Outra coisa que é muito interessante, que vocês podem se perguntar, mas será que as pessoas já estão fazendo buscas mais complexas? Sim, elas estão. Se a gente pegar janeiro desse ano versus janeiro do ano passado, as buscas que têm mais de 4 termos cresceram mais de 15 vezes aqui no Brasil. Dentro da indústria de beleza e moda, isso também acontece. Na indústria de beleza, 34% das buscas, e na indústria de moda, 36% das buscas são buscas com 4 ou mais termos. E aí aqui a gente está falando de perguntas específicas mesmo. Então, por exemplo, eu posso usar um vestido estampado com fundo branco num casamento? A pessoa está dizendo a situação que ela vai passar e ela espera que você dê uma resposta para ela conseguir, né, navegar naquela situação específica. E isso é um comportamento que a gente espera que só cresça. A gente vê que o Brasil, inclusive, é um dos países que tem maior conhecimento e maior adoção do uso de AI quando a gente compara globalmente.
E é muito interessante, porque quando a gente olha para outros países, os dados quebrados entre homem e mulher, os homens tendem a usar muito mais AI nos outros países. Mas isso não é verdade no Brasil. No Brasil é muito equilibrado o uso de AI, tanto para homem quanto para mulher. Então, quando a gente fala da shopper de vocês, né, de beleza, de moda, de decoração, que a gente sabe que é muito, muito relevante para a indústria, essa shopper já usa muito mais AI do que a média global. E o Google, dentro de todo esse contexto, já parte de uma escala muito massiva. Pensa que o Google hoje ele consegue atingir 2 bilhões de pessoas globalmente. É muita gente, é 1/4 da população global, usando a nossa barrinha de pesquisa. E quando a gente usa a barrinha de pesquisa, é isso que eu quero mostrar para vocês, a gente já está usando AI. Às vezes a gente acha que AI é rocket science, é uma coisa muito complexa, mas a verdade é que ela está embedada na barrinha de busca que todo mundo já usa, todo mundo já conhece. Provavelmente vocês já usam muito dos produtos que eu vou mostrar, só que vocês não sabem o nome, né? E também não precisam saber. Mas eu vou contar para vocês um pouco do que está por trás disso. E não é à toa que a gente tem, quando a gente pergunta para mulheres 25+, que, de novo, é um público importante para a categoria de vocês, aonde que elas compram, procuram por produtos e serviços, elas ainda buscam massivamente no Google, porque essa experiência só vai melhorando e ela vai continuar usando essa ferramenta para conseguir encontrar o que ela precisa. Agora, vamos ao que interessa, vou mostrar para vocês o como. Tá? Quando a gente fala dessa busca do Google, a gente está falando de 3 pontos principais que a gente precisa olhar. Uma é que ela é uma busca que está mais inteligente, então ela entende perguntas muito mais complexas. Ela pode ser cada vez mais personalizada. Você pode dar acesso às suas informações para que ela seja personalizada para os seus gostos, para os lugares que você gosta de ir, para os tipos de loja que você gosta de comprar. E, em última instância, ela ainda pode ser agêntica, o que significa que a gente diminui a fricção da jornada dela, porque os agentes conseguem ajudar você a tomar muita decisão e a tomar ação prática para efetuar uma compra, por exemplo. Vamos começar falando desse olhar de inteligência. Esse daqui é um mapinha de qual é a evolução assim, da busca do Google ao longo dos anos e como que o AI entra em cada uma das respostas. A visão que a gente estava acostumada do Google é essa primeira, que a gente chama de link azul, que você entra, faz uma pergunta e aparecem ali, né, os linkzinhos azuis, as fotos do produto. É uma visão que não tem grandes novidades de AI, né, é o básico que a gente já conhece do Google. Aí, a gente vai evoluindo de acordo com o tipo de pergunta que é feito para o AI, que é quando entra o AI Overviews, que é o segundo modelo, e o AI Mode, quando a gente quer ter uma conversa. Então, mais do que só ver um resumo super detalhado de uma resposta, eu quero ter uma conversa realmente para me ajudar a tomar uma decisão de uma informação que eu quero saber, de uma compra que eu quero fazer, enfim, assim por diante. Vou mostrar como isso funciona de forma prática. Vou dar como exemplo a minha jornada para estar aqui hoje. Como a gente falou, estou eu e o Antônio. O Antônio ocupa bastante espaço. Então, eu tinha um desafio aí de encontrar uma roupa que coubesse eu e o Antônio, né? Se fosse há alguns anos atrás, e mesmo se eu fizer essa busca hoje, quem quiser me acompanhar abrindo o celular aí para ver, para ser bem didático, podem ficar à vontade. Eu ia perguntar, putz, preciso de um vestido para gestante, vestido para grávida. Ia aparecer lá os links azuis, imagens, e eu ia entrar em um monte de link até eu encontrasse alguma coisa que servisse para o que eu quero. Mas eu não fiz uma busca simples. Eu fiz uma busca contextual, porque eu queria que ele soubesse que eu preciso de um vestido para uma grávida, mas é uma grávida de 9 meses, então precisa ser grande mesmo. Eu preciso de um vestido para uma mulher que tem 1,63 de altura. Eu vou estar num evento apresentando. É uma plenária que vai falar com a indústria de moda e beleza, então eu preciso estar apresentável. Eu quero estar confortável, mas, ao mesmo tempo, eu não quero que seja um tecido muito longo, que eu fique parecendo um balão. Então, ele
vai entendendo todas essas nuances, e aí a gente brinca, né, que um não é mais um, porque eu fiz uma pergunta, só que é uma pergunta com muito contexto, com muitas quebras. E a partir do momento que eu faço todas essas perguntas, eu espero que ele considere tudo isso para me dar uma resposta. Eu não quero uma resposta genérica, né? E é o que ele me dá. Então, aqui eu cortei um pedacinho dessa resposta, mas, basicamente, ele me traz várias opções de tecidos, os prós e contras de cada um, o conforto de cada um. Não só ele me traz opções de roupa, como eu pedi, como ele me fala, olha, e se você está grávida, era bom você considerar que seu sapato tenha XYZ. Se você está num evento de moda, vai com uma roupa confortável, mas pensa num acessório, de repente é isso que vai fazer a diferença no seu look. Então, ele entende todo o meu contexto e ele me traz essa resposta muito mais detalhada. Já é incrível. Só que, quando eu olhei tudo isso, eu vi as marcas, as opções que ele trouxe, eu pensei, putz, não conheço essas marcas, porque eu não costumo comprar de marcas de grávida, né? Será que eu posso confiar nessa marca? Aí eu fui lá, no final da resposta dele, e falei, eu quero saber mais. E aí ele me joga para o nosso modo com mais uso de AI possível, que é o que a gente chama de modo AI. Aqui é onde eu tenho uma conversa com ele. Então, eu quis saber mais sobre aquilo que ele me trouxe de informação. E eu falei para ele, olha, legal, entendi. Eu quero ir por essa linha aqui de vestidos que você me sugeriu, só que eu quero que você me diga aonde eu encontro esse tipo de vestido, e eu quero que sejam lojas que têm review, porque eu quero saber se as pessoas estão falando bem dessa marca ou não, se eu posso confiar. Lembra da confiabilidade que a gente falou? Isso acontece muito, né, de forma prática. E aí ele me traz um resumo, então, falando, olha, está disponível aqui, 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 esse é o review do que você pode encontrar em cada uma dessas lojas, e é isso aqui que as pessoas estão falando sobre cada uma dessas lojas. Pronto, agora eu me sinto mais segura, né, para tomar uma decisão. Ele me traz imagens para eu conseguir ver a carinha das coisas, e isso tudo me dá muito mais informação para eu tomar minha decisão. Esse aqui, que é o nosso modo mais que está disponível, né, para o público de forma aberta e mais profissional, ele usa o Gemini, né, que é o nosso modelo de AI conversacional, embedado nesse modelo. E, além disso, ele usa o que a gente chama de Shopping Graph, que é basicamente um espaço de monitoramento de dados de mais de 50 bilhões de produtos que são listados na internet. O que significa isso? São as informações que os varejistas põem online, que as marcas colocam, são os reviews dos consumidores, os conteúdos que são postados em relação às categorias. Então, ele lê tudo isso para poder me trazer essas informações com tanta riqueza de detalhe. Aí foi. Isso aqui eu falei para vocês muito sobre o que a gente já tem disponível. Você só precisa entrar na barrinha do Google e fazer a pergunta, você não vai saber o nome do produto, ele vai te levando, é super intuitivo, né? A forma como você acessa o AI hoje dentro do Google, que todo mundo conhece. Agora eu quero contar um pouco para vocês sobre produtos que estão por vir e que vão melhorar ainda mais a experiência do que a gente tem dentro da barrinha do Google também. Todas essas coisas que eu vou mostrar para vocês acontecem dentro do AI Mode, que é essa nossa experiência mais conversacional. O primeiro que eu queria mostrar para vocês é o que a gente chama de shopping conversacional. E qual é a diferença entre ele e o que a gente já vê hoje? Primeiro, se vocês acompanharem aqui no videozinho que eu trouxe, dá para ver que ele é super cheio de imagens, descrições fáceis de produtos. Então, aqui, por exemplo, a pessoa está procurando por um creme para o rosto. Ele já vai mostrando todas as opções, o preço, aonde que tem estoque, qual é o descritivo principal do produto.
E aí você fala, putz, tem 20 opções, não sei por onde começar. Você dá um tiquezinho nos produtos que você achou mais interessante, fala para ele, compara para mim. Eu quero entender qual é a diferença desses produtos, principalmente considerando que minha pele não é só oleosa, como ela é sensível. E aí a resposta dele é uma tabela comparativa entre os produtos, inclusive com reviews que falam sobre o toque do produto em pele sensível, porque ele entendeu que isso é o que conta para mim. Né? Então, a gente tem essa experiência super rica e super conversacional, ainda mais potente do que a gente já tem disponível hoje. Isso já está online nos Estados Unidos, sendo testado. A segunda coisa que eu queria mostrar para vocês é o visual matching. O que é isso? A busca pode ser muito inteligente, mas ela não está dentro da sua cabeça. Só que você pode ajudar o AI, você pode pedir ajuda para o AI desenhar literalmente o que você quer. Então, você fala para ele, olha, eu quero um vestido que tenha um fundo escuro, que tenha um motivo floral. Eu quero que ele seja ajustado no corpo, mas eu não quero que ele seja grudado. Eu quero que ele tenha um tecido elástico. Eu quero XYZ. E ele começa a desenhar e te mostrar opções. É isso, é isso. Você fala, olha, é quase esse, mas ainda quero que seja XYZ. Ele vai ajustando até chegar numa imagem do que está na tua cabeça. E aí, a partir disso, isso gera uma imagem para você fazer uma busca. Então, você joga essa imagem na busca e fala, eu quero encontrar vestidos parecidos com esse daqui. E ele vai te mostrar, a partir disso, quais são as opções que você tem. Maravilhoso, né? Ainda dentro desse olhar de buscas por imagens, esse daqui já está disponível no Brasil, imagino que muitos aqui já usem, inclusive. A gente tem o Google Lens e o Circule para pesquisar. Esse daqui é a busca que acontece feita através de imagens. Então, sabe quando você está na rua, sei lá, se foi no parque, eu estou com o tema corrida na cabeça, né? Você foi no parque correr, chegou lá, tem uma pessoa com um tênis incrível que você adorou, mas você não conhece essa pessoa. Tudo bem, você tira uma foto sem ela perceber, bem discreta, e procura por esse tênis depois para você conseguir encontrar ele para comprar. Ou você está assistindo um podcast no YouTube e você amou o vestido que a pessoa está usando. Você tira um print ou circula, se o seu celular tiver isso disponível, e faz essa busca para encontrar ou aquele vestido ou vestidos similares àquele. Então, eu falei muito da busca mais inteligente. A busca mais inteligente, ela passa muito por essa multimodalidade que a gente chama, que é você não só ter que buscar por texto, mas buscar por imagem e até buscar por vídeo. Sim, esse é maravilhoso. Quando eles lançaram esse produto de busca por vídeo, eles deram um exemplo que eu achei muito bom, que era, você vai na feira e você não sabe escolher o produto, a fruta, se ela está madura, se ela está no ponto. Então, o que você faz? Você saca a sua câmera e fala para o Google, Google, eu estou com esse melão aqui, eu quero um melão para comer daqui 3 dias, eu não quero que ele estrague daqui uma semana, porque somos poucos em casa, eu preciso que esse melão dure. Esse melão aqui tá bom para eu levar? Ah, não, você precisa procurar um melão assim, assim, assado. Ah, achei esse aqui, é esse daqui? Sim, é esse melão. Então, ótimo, pronto, já consigo comprar um melão. Ou, vou montar um móvel na minha casa. Tem as instruções e tudo, mas a gente sabe que na prática é sempre mais difícil do que as instruções mostram. Então, eu vou lá e mostro para o Google, ó, estou montando, mas tem alguma coisa errada, parece que tem peça faltando, me ajuda aqui. E ele, com isso, consegue te ajudar a resolver esse problema da forma mais assertiva possível. Opa, voltei sem querer. Tudo isso já é muito legal, mas quando a gente está falando de indústria de moda, eu sei que a gente tem uma dor muito latente, que é do consumidor, que é, putz, encontrei várias opções, mas será que vai ficar bom em mim? Né? Putz, vou ter que comprar e vai ter que devolver, vou ter que ir no correio. Então, a gente sabe que existe essa dor dentro dessa indústria. E aí que vem o try-on, que, como o nome diz, é uma experiência de teste do seu produto no seu corpo através de uma foto. Então, eu tiro uma foto minha, eu subo essa foto no Google e eu falo, quero testar. Lembra que eu falei para vocês do Shopping Graph, que traz várias imagens e tudo? Eu quero testar
essas roupas todas que eu estou vendo como opção no meu corpo que condiz com essa foto aqui. E aí ele vai testando a roupa em você. E é muito legal porque ela é uma tecnologia que considera tipos de corpos diferentes, ela entende tecidos, as nuances entre o quanto é elástico, o quanto não é. Então, ela considera tudo isso para poder trazer uma experiência mais rica possível. Esse produto já está disponível nos Estados Unidos e deve chegar em breve no Brasil. Legal. Agora, queria falar sobre personalização. Então, a gente viu que a busca está inteligente para caramba, tem muita coisa para acontecer e ela vai se tornar cada vez mais inteligente. Mas, além disso tudo, tem um toque pessoal que só entendendo o seu usuário específico, ela consegue dar, que é esse pilar aqui. Então, pensa comigo. Primeiro, só para deixar claro, isso daqui depende de você habilitar esse acesso aos seus dados para o Google. Que dados? Tanto o histórico do que você pesquisa na busca, porque hoje a gente não tem esse histórico habilitado por padrão, e quanto mais eu entendo o que você pergunta, o seu contexto, as suas dúvidas, as suas informações, mais assertivo eu vou ser nas respostas que eu vou dar para você. Assim como dados de aplicativos como seu Gmail, seu Google Maps, seu YouTube, assim por diante, tá? E aí, o que eu ganho, né, compartilhando esses dados? Aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês uma leitura de como que você poderia fazer a compra de um casaco. Então, você vai lá e fala para o Google, olha, eu estou procurando algumas opções de casaco, porque eu tenho uma viagem, e aí eu queria casacos de tais cores, enfim, me ajudar com opções. Ele já, com todo o contexto que você deu, ele já traria uma resposta super rica. A gente viu como funciona. Só que imagina se ele soubesse que, pelo seu e-mail, que você está indo para Chicago no final de março, que em Chicago tem um clima úmido, que venta muito. Então, ele vai considerar tudo isso na resposta que ele vai te dar. Você está indo para Chicago nessa época, é bom você levar um corta-vento, é importante que seja um casaco impermeável, porque o tempo lá é muito úmido. Mais do que isso, ele também sabe as marcas que você costuma comprar. Então, ele vai falar, olha, tem essa e essa marca que você gosta, elas têm esse casaco que você está procurando. Então, olha a potência que isso ganha quando você traz todos esses dados em termos de personalização para você, literalmente. E, por último, a gente entra com o pilar agêntico, que é para diminuir a fricção de tem um monte de informação, preciso tomar decisão, quem que me ajuda a fazer essas coisas acontecerem? Então, trouxe 3 exemplos para vocês aqui de como esse pilar de agêntico acontece. A primeira delas é o que a gente chama de Let Google Call, que ajuda a procurar produtos próximos de vocês em lojas físicas, especificamente, né? Então, você procura, vamos supor que amanhã é aniversário do meu pai, eu sei que ele gosta muito de um perfume, eu quero dar esse perfume para ele, só que, obviamente, eu deixei para a última hora, e se eu comprar agora online, não sei se vai chegar a tempo de eu dar para ele. Então, eu vou lá e pesquiso o nome do perfume mais próximo de mim. Ele vai mapear as lojas que tem próximo e tudo, e eu poderia ir nessas lojas e tentar comprar o perfume. Mas eu não quero rodar 5 lojas em busca do perfume, ficar comparando preço e tudo. Então, eu peço para o Google ligar para as lojas. Fala, Google, pega esse raio de lojas próximos de mim, liga para essas lojas, vê se tem estoque, vê quanto custa e me manda um resumo. E é isso que ele faz. Ele liga nas lojas, ele checa o estoque, ele fala, olha, essa aqui só tem 2 perfumes disponíveis, essa aqui já tem 10, essa loja aqui não tem o perfume, nessa loja custa tanto, nessa loja custa tanto mais tanto. E aí você recebe por SMS ou por e-mail, da forma como você pedir para ele, um resumo, e você já vai direcionado na loja onde você sabe que tem o melhor preço e que o produto está disponível. Então, olha como diminui a fricção da jornada.
A gente também tem isso para serviços. Então, quero dar banho no meu cachorro e quero achar um pet shop próximo da minha casa. Eu digo para ele vai me fazer algumas perguntas para entender, por exemplo, se eu estou disposto, se eu preciso dar banho hoje ou se eu estou disposto a esperar alguns dias para dar banho. E aí ele vai também checar com os pet shops da região o preço, a disponibilidade, se você quer banho e tosa ou só banho, enfim. Então, ele vai encontrar, vai te mandar esse resumo e você vai conseguir tomar uma ação de forma muito mais assertiva do que se você fosse andando em todos os pet shops da região para aceitar. E, por último, a gente tem um lançamento que aconteceu esse ano, que gerou o maior burburinho no mercado, todo mundo perguntando para a gente, que é o Universal Commerce Protocol, que vai mudar muito e vai diminuir muito a fricção de compra online dentro do Google. O que é isso? O UCP, né, como a gente chama, ele vai permitir com que você faça a compra dentro da própria conversa. Então, você está lá tendo a conversa dentro do Google, ele vai permitir que você faça a compra no site que você escolheu, do produto que você escolheu, diretamente dentro da conversa. Você não precisa entrar no site. Isso diminui muito a fricção, porque pensa que cada loja que você entra, você tem que criar um login, uma senha, tem que colocar os seus dados, tem que colocar os dados de envio, os seus dados do cartão, enfim, muitas vezes você fica até com preguiça de fazer todo esse processo. Com o Universal Protocol, você vai passar a fazer a compra dentro do checkout do Google mesmo. Então, você vai lá, escolhe, queria comprar uma mala, escolhe a cor da mala, adiciona no carrinho, paga diretamente ali com o Google Pay. Então, isso diminui a fricção de uma forma incrível. E aí, o que esse protocolo faz? Ele é basicamente uma open source, ou seja, um código que todo mundo pode acessar, que consegue conectar a nossa AI com os e-commerces e com os meios de pagamento, de uma forma que você torne essa jornada muito mais gostosa para o consumidor. E, por último, muitas perguntas que também fazem para a gente como que as marcas participam disso? Tem a participação das conversas, né, que a gente tem como conteúdo, mas também tem como anunciante. Como que aparece isso? Hoje, o que a gente tem disponível é esse primeiro aqui da esquerda, no Brasil e em mais de 200 países, que é uma forma muito parecida com o que a gente já conhece hoje da busca, que é anúncio em cima ou abaixo da resposta do AI Overview. Tá? O que vem por aí, que já está sendo testado nos Estados Unidos, são os anúncios que vão ser baseados no contexto da pergunta e da resposta. Sempre mostrando de forma clara que é um anúncio aquilo, mas muito integrado na resposta que você recebe ali da AI, para você conseguir tomar a decisão e já ter ali disponível as marcas de uma forma muito integrada com o conteúdo que você está recebendo. Boa. Acho que com isso a gente fecha um pouco desse segundo capítulo que fala, né, de todas as possibilidades. Tem muita coisa, espero que não tenha sido cansativo, porque eu sei que é bastante coisa. Mas eu sei que quando a gente termina de mostrar isso, geralmente todo mundo fica meio, meu Deus do céu, por onde eu começo? O que eu faço com tudo isso? Como que minha marca participa dessas conversas? E é aqui que eu queria terminar a conversa com vocês hoje. Então, primeiro, fazendo um resumão de tudo que a gente falou. A gente está indo, o AI está levando a gente de uma era que era de muita informação para uma era de inteligência, de informação organizada, mas também de jornadas mais curtas, né? A gente vai conseguir tomar decisão de forma muito mais rápida do que a gente tomava antes. Para os usuários, isso significa que eles vão buscar cada vez menos por produto ou por, né, serviços simples e vão passar a procurar por solução. Né? Então, eu não quero um vestido para grávida, eu quero um vestido para grávida de 1,63, tudo aquilo que eu contei para vocês. E para as marcas, isso gera uma expectativa do usuário de que eu não quero mais ver produto, eu quero ver solução do meu problema, eu quero que você especificamente responda a solução do meu problema. E como que a gente faz isso? Tentei
resumir aqui, tem muita coisa por trás, mas de como que a sua marca pode participar dessa conversa. Primeiro, queria lembrar vocês do que eu contei para vocês do Shopping Graph. O que é o Shopping Graph? O Shopping Graph é aquele lugar que reúne as informações de produto da sua marca, dos varejistas, de reviews de consumidores, enfim, todas aquelas 50 bilhões de informações que a gente tem, que são atualizadas em tempo real. Trate muito bem o Shopping Graph com muita informação. Como que a gente faz isso? Primeiro ponto, explore muito os seus dados proprietários. O Shopping Graph usa como base o nosso Google Merchant Center. Para quem não está familiarizado, o Google Merchant Center é um espaço gratuito que a gente tem, onde vocês sobem todas as informações do seu produto. Então, você sobe lá a foto, a descrição do produto, o frete do produto, se está disponível estoque ou não está, enfim, todas as informações disponíveis do seu produto. Isso tem que ser muito bem alimentado, porque pensa, por exemplo, se eu faço uma busca por marcas que têm review disponível e você não sobe review no seu Google Merchant Center, você já não apareceu na resposta que eu estava esperando. E isso vai ser, justamente por toda essa complexidade de jornada que a gente passa a ver, vai ser cada vez mais explorado para o Google. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já está colocando dentro do Google Merchant Center informações como caimento, ocasião de uso. Então, cada vez mais a gente vai pedir mais informações para que você consiga dar essa resposta que o consumidor quer, que é uma resposta detalhada, né? Segundo ponto, ofereça conteúdo original, relevante e multimodal. Então, não adianta a gente só oferecer os conteúdos em texto, de blogs, como a gente estava acostumado. Você tem que pensar nos seus canais sociais, porque a gente vai puxar informação de lá, no seu YouTube, nos descritivos do seu site. Você tem que pensar não só em texto, você tem que ter vídeo, você tem que ter imagem. Tudo isso, por causa desse comportamento multimodal, vai ser importante para você aparecer ali nas respostas. E, terceiro ponto, pare de querer controlar as palavras. Não tem como a gente ficar apegado em eu quero saber exatamente o que o consumidor está buscando, eu quero buscar esses termos. A gente vai ter que aceitar e usar a AI para ajudar a gente a estar dentro das conversas que são relevantes para a nossa marca, com ela entendendo o que acontece dentro do seu site, dos seus conteúdos. Ela vai entender em quais momentos você precisa aparecer. Então, esse controle todo que a gente tinha de estratégia de busca até então, a gente vai ter que começar a aceitar que a gente vai ter que ter um pouco menos de controle. E aí eu falei muito até voltar aqui, quando a gente fala desse conteúdo original e tudo, a gente está falando muito de descrição de produto, forma de uso, dados que possam alimentar mesmo o consumidor para entender se aquele é o melhor produto ou não para ele. Só que isso não significa que a gente não tem que olhar para os conteúdos inspiracionais. Muito pelo contrário, a gente vai ter que olhar muito para isso. Pensa que, com toda essa produção de conteúdo, tanto de influenciadores, quanto de marcas, quanto da AI, a gente tem uma previsão de, nos próximos 5 anos, triplicar o valor de dados que a gente tem online gerados. Imagina isso para o consumidor, né? O que isso causa em você? Eu gosto de dar um exemplo que eu acho muito curioso, que quando a gente analisa as buscas por shampoo no Google, tem mais de 600 marcas que são citadas todos os meses. 600 marcas. Eu nem sabia que existia tanta marca de shampoo. Então, quando eu escolho uma marca, eu estou deixando de escolher 599 marcas. A ansiedade que isso me dá de tomar uma decisão errada é muito grande. Então, a gente vai ter que pensar muito também como se diferenciar como marca, como não ser mais uma marca dentro dessa conversa para você ser escolhida como uma marca que atende melhor aquele consumidor. E aí, olha como as buscas já mostram para a gente esse comportamento de forma prática mudando do consumidor.
No primeiro gráfico aqui da esquerda, a gente consegue ver as buscas em rosinha, são as buscas que não citam nenhuma marca, e as buscas em azul são as buscas que citam alguma marca. Vocês podem ver que as buscas que não citam marcas sempre foram maiores do que as buscas que citam alguma marca. Só que olha como está abrindo a boca do jacaré. E por que isso está acontecendo? Porque eu tenho tanta opção que eu não quero me limitar a uma marca específica. Eu quero ver todas as minhas opções e tomar uma decisão a partir daí. Né? Então, a gente vai ter um consumidor cada vez mais subindo para a fase de consideração versus um consumidor que já sabe exatamente que marca que ele quer comprar. E anda junto com isso um processo de que eu não quero só o produto mais barato. A gente sabe, qualquer pesquisa que você fizer, vou escolher um produto, qual é o critério? Vão falar preço. Sempre em primeiro lugar. Todo mundo já deve ter visto uma pesquisa assim. Mas eu não quero só o produto que cabe no meu bolso. Eu quero o melhor produto que cabe no meu bolso. Porque eu aprendi com essas diversas marcas que eu consigo usar a blusinha que está todo mundo usando por R$80. Eu consigo ter acesso a um smartwatch por R$1.000. Eu consigo ter um robô aspirador na minha casa por R$1.500. Então, isso abre um acesso para as pessoas muito grande, e as pessoas não querem só o que é barato, elas querem o melhor, a melhor inovação, o produto que está todo mundo usando. Eu não aceito qualquer coisa. Então, essa mudança de paradigma que a gente tem muda o comportamento de compra dos nossos consumidores mesmo. E a gente precisa estar de olho nisso. E aí entra um ponto de produção de conteúdo, que é a gente se conectar com profundidade. Não ser mais uma marca. E eu acho muito legal, eu trouxe os exemplos de influenciadores aqui, porque os próprios criadores de conteúdo, os influenciadores, estão sabendo fazer isso muito bem. A gente tem cada vez mais criadores vindo para o YouTube, por exemplo, para criar conteúdos longos. Porque a gente falou no Brasil que tem 20 milhões de pessoas que se consideram criadores de conteúdo. 20 milhões. Como que eu me diferencio? Não sou só mais uma criadora de conteúdo. Como que eu realmente me conecto com o meu consumidor? Criando com profundidade, falando de uma coisa com um formato que é só meu. Não dá para me confundir com outra pessoa. E aí eu queria trazer essa provocação para vocês. Né? Vocês, como marca, também atuam nessa profundidade, ou vocês só estão respondendo ao que está acontecendo online? Se realmente merece ser ouvido, ou você está comprando atenção? Isso é muito importante, porque nessa era de que a gente tem muita informação, a gente cada vez mais sobe para uma fase de consideração e menos consumidores que sabem exatamente que marca eles querem comprar. Se você não tiver conversas profundas, genuínas e únicas com o seu consumidor, você vai ser só mais uma marca. Quantas vezes vocês não viram um conteúdo rápido que depois, na hora que terminou o conteúdo, vocês não lembram se era a marca A ou B? Porque, enfim, você viu tanta coisa já, aquela pessoa já te falou de tanto produto, você já começa a confundir as coisas. Então, dentro desse contexto todo, profundidade vai ser um diferencial muito importante. E aí, para fechar, eu queria dividir com vocês, a gente tem 2 modelos de análises que a gente faz para os nossos clientes dentro da indústria de beleza e moda, que são muito legais para a gente entender o que o consumidor está consumindo, para que vocês se conectem a partir disso. O primeiro modelo é esse daqui, que a gente chama de Patient Map, que é basicamente uma análise do que as mulheres estão consumindo dentro do YouTube. E a partir disso a gente consegue entender quais conteúdos são mais assistidos, quais que geram mais engajamento, mais conversa, quais que viralizam mais. Essa aqui é uma fotografia do final do ano passado, e aqui a gente consegue ver, por exemplo, como o humor é um conteúdo que viraliza pra caramba, mas como séries coreanas e filmes e séries e novelas são conteúdos que geram muito engajamento. Então, se você quer se engajar com o consumidor, você precisa olhar para esses conteúdos. Quantas marcas estão trabalhando dentro desses conteúdos? Né? Pouquíssimas. E o segundo que eu queria mostrar para vocês é o Google Report, que ele analisa as buscas que são feitas na barrinha do Google todos os meses.
E olha que interessante, as informações que a gente consegue tirar. Quando a gente vê as buscas por beleza, a gente descobriu que em janeiro desse ano, 18% das buscas eram com imagem. Olha como é uma indústria totalmente dependente de imagem. Vocês estão usando as melhores imagens possíveis para mostrar o seu produto? Porque o consumidor está buscando por isso. Quando a gente fala de fashion, 37% das buscas citam perto de mim, ou seja, a pessoa está buscando ir do online para o offline. Você está mostrando para o seu consumidor o estoque da sua loja offline? A sua comunicação fala para o consumidor qual é a loja mais próxima dele? Porque o consumidor de moda quer saber isso. Então, isso ajuda muito a gente a entender o nosso consumidor. E aí, aqui não vou passar por todos os pontos, mas aqui eu queria terminar falando que não dá para separar mais marca de performance. A gente tem que olhar a marca como um todo, a gente tem que pensar em conteúdos que sejam ricos nos mais diversos tipos de formatos, então, de imagens, vídeos, escrito. A gente precisa de profundidade, não adianta falar de forma rasa, porque os LLMs não vão entender e o consumidor final não vai entender. E a gente precisa trazer confiança. Então, a gente precisa trabalhar com criadores, com PR, para a gente dar o máximo de informação possível para o consumidor conseguir tomar sua decisão. E aí a gente encerra, então, a nossa conversa. Eu sei que é muita coisa, acho que nenhuma marca está 100% migrada para esse modelo, mas saber escolher essas batalhas e olhar para esses pontos que eu falei, isso é muito importante para vocês começarem essa jornada e estarem cada vez mais preparados para participarem dessa conversa. Quem quiser saber mais das nossas pesquisas, aqui tem um link que vocês conseguem acessar a pesquisa completa. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Ô, Ana, eu vou aproveitar. Eu fui olhando ali e anotando. Tem uma perguntinha aqui. Fale. Quando a gente olha para esse tanto de mudança, quais os impactos que esse modelo de produção de conteúdo vai ter no dia a dia das marcas? Como é que a gente otimiza o conteúdo produzido para poder responder essas jornadas mais complexas e mais de prosa, sabe? Conversacional, assim. Sim. Olha, eu acho que o ponto principal é escuta. A gente vai ter que ouvir muito o consumidor para conseguir entender o que ele quer, conseguir entender as fricções da jornada dele. Porque, por exemplo, pensa, se eu quero comprar o tênis para a pegada pronada e eu sou uma corredora iniciante, eu vou aprender muito mais se alguém, um corredor iniciante, me contar o porquê daquele tênis funciona, do que se eu falar de forma genérica. Então, você entendendo essas fricções, se você é uma marca de tênis de corrida, tem o tênis de corrida. Quais são as grandes preocupações quando você vai escolher um tênis de corrida? Tem o do cara que corre longas distâncias, tem o cara que quer um tênis leve, tem o cara que está preocupado com design. Então, se você não souber entender quem é o seu consumidor, quais são as principais dúvidas dele, você não vai conseguir dar atenção às respostas que importam. E você não vai conseguir cobrir tudo. Você precisa saber o que o seu consumidor quer. Então, o social listening é muito importante. Você entender o FAQ da sua empresa. O que as pessoas estão perguntando? O que elas estão reclamando? O que elas querem saber? Quando você posta um conteúdo, quais são as perguntas principais que aparecem? Quais áreas do seu site são mais acessadas? Então, o uso desse dado primário e dessa escuta do consumidor vai ser cada vez mais relevante para a tomada de decisão e para a participação dessas conversas. Ei, muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Antônio, aqui pela presença.